Já peço perdão pelos spoilers. Milada Harakova nasceu em Praga, capital da Tchecoslováquia, em dezembro de 1901. Formou-se em Direito e se tornou defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, uma crítica acérrima do trabalho infantil e da legalização da prostituição. E lutou contra a ocupação nazista em 1939 e, posteriormente, contra o domínio comunista soviético em seu país. Foi presa pela Gestapo e condenada à morte, pena que foi alterada para a prisão perpétua, graças à defesa apresentada por ela mesma. Esteve nos campos de concentração nazistas de Terezin, Leipzig e Dresden. Foi torturada ao longo de 36 interrogatórios, mas nunca denunciou seus colegas de resistência. Alguns historiadores creem que foi nessa época que ela aprofundou sua experiência religiosa. Com a derrota dos alemães e a libertação da Tchecoslováquia em 1945, Milada voltou a defender a democracia e foi eleita deputada, cargo ao qual renunciou após o golpe que levou o Partido Comunista ao poder, o que ela considerava uma verdadeira ocupação soviética. Por ser uma voz discordante, coisa que os comunistas detestam, Milada acabou sendo injustamente presa e terrivelmente torturada, participando depois de um julgamento forjado, muito comuns na ex-União Soviética, em que teria que admitir a culpa, uma culpa que não tinha, de ter colaborado com o imperialismo americano contra os interesses de seu país e seu povo, justamente as duas coisas que ela mais amava e pelo que sempre lutou. A rádio em que o esposo de Milada trabalhava foi fechada, numa atitude igualmente típica dos comunistas de controlar a mídia com mão de ferro. Posteriormente, o esposo dela teve que fugir para a Alemanha Ocidental, sob risco de morte, deixando a única filha aos cuidados dos avós. No dia 7 de junho de 1948, alguns políticos tchecos renunciaram por se recusar a assinar a nova Constituição do governo comunista, e uma semana mais tarde, em 14 de junho, Klement Gottwald foi eleito presidente, apelidado de presidente operário. O aumento da repressão levou à fuga de diversos intelectuais, artistas e altos funcionários. Cerca de 8.000 pessoas deixaram o país. A polícia política recebeu ordens de Gottwald para prender imediatamente todos os suspeitos de atividades contra a nova ordem dominada pelo Partido Comunista. Mais de 250.000 pessoas foram condenadas, das quais 178 foram executadas, cerca de 600 presos não sobreviveram às torturas, 70.000 pessoas foram condenadas a trabalhos forçados. A título de comparação, 434 pessoas foram mortas ou ficaram desaparecidas durante o regime militar no Brasil. Enquanto o julgamento de Milada e dos outros réus prosseguia, eles eram absurdamente chamados de traidores da República, terroristas, agentes dos imperialistas americanos, ingleses e franceses, pequenos Hitlers e ratazanas que conspiraram nos esgotos contra a classe operária. Aos 48 anos de idade, Milada foi condenada à morte por enforcamento, no dia 27 de junho de 1950. Pessoas famosas como Albert Einstein, Winston Churchill e Eleanor Roosevelt pediram a comutação da pena, mas foram ignoradas. Ela foi falsamente acusada de atividades conspiratórias e de espionagem contra o Estado, como se pretendesse derrubar o regime comunista com a ajuda de potências ocidentais, iniciando assim uma terceira guerra mundial. Com a mídia nas mãos do governo, essas fake news foram divulgadas e muitas pessoas acabaram acreditando em tudo. A crueldade dos comunistas foi tanta que Milada não foi autorizada a ver os familiares durante seu tempo de prisão. Somente na noite anterior à execução, lhe foi permitido, durante 15 minutos, ver a filha, a irmã e o cunhado. Ela tentou abraçar e beijar a menina pela última vez, mas os guardas não permitiram. Eram ordens do governo. Em 1968 teve início uma revolta na Tchecoslováquia contra a ocupação soviética, conhecida como Primavera de Praga, e a praga do comunismo foi afastada do país. Em 2006, o presidente Václav Klaus afirmou: Milada Horáková é o símbolo perene da resistência ao comunismo. Pagou caro a defesa da liberdade e da democracia, apesar dos protestos que na época foram feitos no mundo inteiro. Enquanto assistia ao filme, lembrei-me do livro Ainda que Caiam os Céus, do pastor adventista Mikhail Kulakov, da Casa Publicadora Brasileira. As semelhanças com a história de Milada são grandes, com a diferença básica de que o pastor Kulakov foi preso pelos comunistas por motivos religiosos, mas com a desculpa de que ele realizava reuniões antissoviéticas. A religião conservadora bíblica também é um empecilho para as pretensões comunistas. Sempre foi. Nem preciso dizer que você precisa urgentemente assistir ao filme Milada e ler o livro de Kulakov. Assim,
poderá conhecer a verdadeira face fascista do comunismo e os perigos entranhados nessa ideologia anticristã.